Olá, gente linda, abençoada por Deus, paz e graça. Vamos estar refletindo sobre um assunto. Aquele cara, que foi chamado para também pescar almas, para estar junto com um caminho com Jesus, o Cristo de Deus, Judas Iscariotes, aquele que o coração dele cedeu para o inimigo, o adversário, Satanás, o demônio, das nossas vidas, que perturbou ele e ele acabou cedendo. Está relatado nessa parte que eu vou estar refletindo comigo e com vocês, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 14. Também ele está revelado no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, verso 10, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 3. Ele foi ter com os principais dos sacerdotes que eles pagariam para ele entregar Jesus. E os principais sacerdotes chegaram a um acordo com ele por 30 moedas de prata, que hoje corresponderia, pelas conversões de valores, em torno de 3 mil reais, pouco mais de 3 mil reais. Que na época 30 moedas de prata representava também o preço, um valor de um escravo. E esse dinheiro depois, quando ele faz o ato, segundo as circunstâncias, depois de ter feito, parece que há um arrependimento, sei lá o que acontece nele, relatado por um dos evangelistas, e no livro de Atos também repete algo semelhante, que ele acaba se enforcando e vai devolver, antes disso, tenta devolver as moedas, e os sacerdotes: não, isso aí tem sangue, não queremos isso. Mas eles pegaram essa moeda, acabaram de comprar um campo de sangue, Compraram um campo lá com esse dinheiro, que ficou chamado Campo de Sangue. Então, o que nos traz isso, Judas, esse homem, esse cara, ou ele era da região de Moabe, ou ele era de Girim-Criate, que seria Hebron, filho de Simão, relatado conforme nos escritos dos evangelhos, e traz essa mensagem. Para nós hoje, entendemos que algumas pessoas que estão junto com a gente, elas não são totalmente de confiança. Jesus sabia, mas era mister que acontecesse com um deles, mas até mesmo Jesus e o evangelista Mateus descreve em Mateus 26, verso 24, que fala sobre o aspecto de ai daquele que cedesse, ai daquele que entregasse o Filho do Homem. Então o Filho do Homem que está referindo-se a Jesus. Jesus, homem na terra, Deus terreno. Porque hoje muitas pessoas acabam cedendo por lado do seu aspecto de vontade, porque ele é seduzido e engodado por sua própria concupiscência. Tiago escreve na sua carta sobre esse fato. E são atitudes que as pessoas tomam, porque o coração dele já está inclinado para isso, para fazer a ilicitude. Em toda a vida dele, em alguma coisa, sempre resbalou para o lado do mal. Sempre foi seduzido por algo que ele achava que fosse benéfico para ele, que levasse alguma vantagem, não olhando o aspecto das coisas boas que estavam acontecendo com aquilo que ele estava envolvido. Dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um setor de trabalho, a qual nós vemos muitas pessoas se vendendo, se trocando por algum valor, por algum cargo, por alguma benesse, para entregar algo de bom que alguém está fazendo para essa pessoa ser derrubada, sair do seu caminho, do caminho não tanto dela, mas do caminho das outras, que incomodavam as outras pessoas, que ele levaria a vantagem sobre aquilo que eles achariam que iam ganhar em consequência daquele fato de entregar Jesus para que fosse morto, porque Jesus, caminhando na terra, naquela geografia, ele estava incomodando muitos religiosos, estava incomodando muito dentro do campo político,
essas religiões ideológicas e políticas ideológicas no conceito de lavagem cerebral e de falsos conceitos de moralidade para inverter tudo aquilo que até então eles tinham como forma de manipular as pessoas, manipular as massas. E Jesus vem quebrando esses paradigmas com a sua forma existencial terrena, homem-deus, mostrando que um caminho melhor a ser andado era um caminho da virtude, do amor, da família, da liberdade espontânea e glorificada em Deus por aquilo que eles estavam fazendo relacionado aos frutos do Espírito que adivinha daquele, que vinha daquele que estava no seu caminho, caminhando com ele, entendendo a sua mensagem espiritual como pão descido do céu. E essas pessoas, os sacerdotes, os religiosos daquela época, como ainda hoje, muitos religiosos, eu não estou falando de uma específica religião, estou falando de religiosos fanáticos que entendem que dentro do seu grupo, onde eles estão vivendo, é o certo. E tudo aquilo que eles aprenderam até hoje com seus pais, com seus ancestrais, é a maneira de viver e de coexistir junto com as outras pessoas, e que quem vai estar junto nesse lugar, né, nessa chamada congregação, no espaço que eles estão, tem que andar conforme eles estão dizendo, conforme os seus pais ensinaram, porque aquela regrinha básica tem que dar continuidade, porque se sair daquele contexto, as pessoas vão entender de uma outra forma e já não serão seus discípulos, então passarão a ser discípulos de alguma coisa, naquele momento sendo discípulos de Jesus. O que veio com a palavra como espada, aquela palavra que entra no ser humano, entre as juntas e as medulas, e faz o discernimento do certo e do errado, e arranca para fora aquilo que não presta e coloca um coração puro e renovado. E isso para eles era ruim. Eles estavam perdendo seus conchavos, seus conluios, a sua maneira de negociar, até ainda fora do templo, que Jesus chegou e fez um azorrague durante a noite, e açoitou os cambistas na frente do templo, e a qual Jesus disse que a casa do meu pai não será um covil de ladrões, mas uma casa de oração. E Jesus falou aquilo ali porque ainda tinha muitas pessoas pequeninas nas suas necessidades, que entendiam que estar junto naquele lugar era onde Deus se manifestava para eles. E dentro dessa simplicidade de não entender que Deus está em todos os lugares, habita em todos os lugares, não precisaria estar dentro de um templo. Quem que vai construir um templo e colocar Deus lá dentro? Não é um mágico dentro de uma lâmpada aprisionada que vai esfregar na parede e vai sair Deus de dentro. Vai sair o mago, vai fazer os 3 pedidos e vai acontecer uma demanda que vai te satisfazer as tuas necessidades. Não, é Deus Espírito em verdade, é onde que você estiver fazendo a tua petição, a tua oração, o teu encontro, a tua intimidade, até dentro da tua casa, sim, por que não? Dentro do teu quarto, assim como Jesus ensinou em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Mas é ruim. É ruim saber. É ruim ter o discernimento. É ruim ter o conhecimento. Isso aí rasga, né? Isso aí interrompe um ciclo. E hoje nós estamos vivendo como no tempo outrora, no passado, muitos anos e séculos atrás, a história das coisas se repetem e acontecem de novo no hoje. Em vários lugares desse planeta chamado Terra, onde as pessoas têm essa vontade, esse desejo de poder, dentro do grupo fanático religioso e dentro do grupo ideológico fanático político, de manter o povo sobre o seu domínio. E as pessoas, quando vêm no caminho contrário daquilo que se chama sistema, vai quebrando essa ordenança, esse formato, e vai trazendo um formato de liberdade condicionada pelo Espírito da Graça, e algumas pessoas no meio que estão achando bom, que até parece ser bom, mas daí são vendidos, ou seja, eles se vendem e se corrompem porque sempre estiverem com o coração voltado para o mal. E qualquer
Qualquer benesse para eles vai satisfazer a sua necessidade momentânea terrena, não importando se aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas estavam caminhando certo, fazendo as coisas certas, concernente à família. Uma sociedade organizada, pacífica, ordeira, respeitando o contraditório, vivendo em harmonia, respeitando as leis constituídas dentro da nação e do país. Mas não, há sempre um Judas, um vendido, um traidor no meio daqueles que estão fazendo algo de bom para a família, para a sociedade, para a coletividade. Há sempre alguém disposto a vender a sua alma, a entregar tudo, mas como se fosse uma calúnia, não fosse algo criado, como fosse uma mentira, não, eu entregar para dizer assim, ó, eu sei um ponto fraco dele, que nem Sansão, cortar o cabelo vai perder a força. E assim, como aconteceu com Jesus, vai acontecer com muitas outras pessoas, dentro da família, no trabalho, dentro do grupo da religiosidade, dentro do campo político, ideológico, porque as pessoas têm o coração inclinado para isso. Claro, mas se tem o coração inclinado para isso, porque é uma oposição daqueles que têm um coração inclinado para o bem. E aqueles que têm um coração inclinado para o bem é muito surpreendido com essas ocasiões destas outras pessoas que do nada vão te surpreender. Mas te surpreender e caindo a máscara delas. Como você pode ter o discernimento espiritual de saber com quem você está lidando, com quem que você está caminhando. E há sempre algo que vem do alto dos céus que diz: vigiai e orai para que não caia em tentação. Na verdade, o corpo está pronto, a alma está pronta, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Ou seja, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, diante disso aí, muitas pessoas vão fraquejar, porque elas são seduzidas pelas suas próprias vontades, seus próprios desejos carnais e mundanos e terrenos, porque elas veem isso um fato aproveitável, mesmo que seja transitório, algo que eles vão curtir, aproveitar, e o resto é balela. Mas nós queremos pisar num terreno sólido, nós queremos caminhar com propósito, naqueles projetos que estamos construindo dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com as nossas futuras gerações, que são os rebentos que vêm brotando da nossa árvore genealógica, para que nós possamos apresentar um mundo melhor, renovado, fortalecido na graça e na dispensação desse amor de Deus nos corações das famílias, sem reteté, sem fanatismo religioso, mas uma liberdade condicionada pela graça de Deus que chegou em nossos corações, chegou em nosso lar, na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, e refletiu como a luz que emana do céu e deu a claridade de todos os fatos e aspectos que estavam acontecendo à tua volta, e você viu, porque aquele que estava em treva, ele se encolheu perante a luz, e veio a verdade sobre ele. E ele, como qualquer Judas que está aí, entregando o seu amigo, aquele que lhe acolheu, aquele que lhe chamou para um propósito, aquele que estava junto à mesa comendo o pão, que levantou o calcanhar, aquele que botou a mão no prato, Jesus, aquele que bota a mão no prato comigo, aquele ai de me trair, ele com uma sacolinha já na mão das moedas de prata, aquele hipócrita, aquele sedento por ganância, aquele mentiroso, filho do demônio. E às vezes estamos assim, em volta de nós tem pessoas assim, e nós devemos saber, entender e ter discernimento para que a gente não caia, porque Jesus já fez, já passou pelo ato. Ai daquele que traiu o Filho do Homem,
antes não tivesse nascido, mas era necessário que acontecesse para se cumprir as profecias na vida de Jesus, porque ele veio para cumprir o que estava escrito, revelado nos Salmos, no livro dos profetas e no livro da lei, e ele veio e cumpriu, para que nós não precisássemos hoje estar querendo fazer algum sacrifício de tolo, achando que vamos fazer algo para agradar a Deus, porque se eu não fizer isso, eu não vou participar da redenção e da ceia do Senhor. Não, seja sincero, seja amoroso, seja harmonioso, viva em paz com os teus e procure andar com a cabeça erguida, entendendo a mensagem deste evangelho, não meu, mas o evangelho de Jesus, o pão do céu, que sempre foi, antes de tudo já é e sempre será o eterno, o Espírito da verdade, da luz e desse amor imensurável. E que isso venha sempre dentro das nossas vidas, na nossa caminhada, para a gente entender o fluxo da nossa existência. E por qual motivo acontece essa circunstância do nosso dia a dia, da nossa vida, e que tenhamos equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, e firmarmos nossos passos em direção à Nova Jerusalém Celestial, que vamos passar aqui sim tribulações, vamos passar aqui tormentas, vamos passar aqui dificuldade, vamos passar sim, vamos. Mas que nós consigamos assim juntos preparar algo de bom para nossas futuras gerações e deixar uma referência para eles e que eles possam olhar para trás quando ouvir falar de nós, que nós não retrocedemos, que nós não fomos enganadores, que nós não traímos aquilo que entendemos como verdade, como luz, como justiça e como amor, naquilo que foi colocado e suplantado em nossos corações pelos nossos pais, pelos nossos familiares e nas reuniões junto com as pessoas também com aquele nível espiritual e dentro daquela humildade conseguiu passar para nós e nós tivemos esse discernimento e escolhemos como Josué escolheu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas serviremos ao Senhor no outro, no próximo, vendo Deus dessa forma, dessa simplicidade, sentindo um perfume na essência desta verdade que está nele e vem dele e volta para ele. Os seus filhos voltam para ele, o amor. É simples, mas parece que há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso e ficam valorizando aquilo que é errado. Eles ficam ouvindo isso todo dia, toda hora, do erro, das manipulações, das enganações. Eles ficam comendo isso todo dia e eles ficam absorvendo isso em suas vidas, em suas mentes, como se fosse algo bom e produtivo, para mudar o conceito daquilo que aprendemos sobre a verdade, sobre a família, sobre o comportamento de respeito e harmonia, para banalizar aquilo que nós entendemos como bom, para dizer que aquilo que nós tivemos no passado não se faz mais hoje no presente, quanto mais há para as futuras gerações, não, vai se descambar mesmo tudo pro torto, pro errado, e fica mais fácil para quem está nessa governança manipular as pessoas incautas, as pessoas que aplaudem o erro e bebem dessa bagaça, dessa imundícia, que quer destruir as nossas famílias. Assim como aquele ingrato, aquele infiel lá atrás trocou a bênção por 30 moedas de prata, como muitos hoje ainda ficam se vendendo, ficam trocando seu caráter porque nunca tiveram mesmo, não se firmaram numa verdade porque sempre caminharam numa terra movediça de lodo e podridão, de engano. E falar isso parece um estrondo, porque falar isso, houve tanta bagacerice, tanta nulidade, houve tantas babuzeira, e acho legal. Aí vem uma palavra com sal, que é o tempero, para essa carne não ficar podre, trazer algo de bom, de luz, não de mim, mas de Deus, do trono da glória,
através do seu Espírito Santo, que está em nosso meio e que deveria estar na casa e no coração de cada um, para resplandecer esse amor, essa justiça, porque ainda muitos estão rangendo seus dentes quando falamos sobre isso. Ainda hoje algumas pessoas ficam magoadas e distorcem aquilo que já foi escrito, revelado, como se os apóstolos fossem algo mentiroso, como se Paulo fosse um déspota, como se aqueles que fizeram algo no passado de bom, hoje caracterizado por alguém que fala o contrário daquilo que foi pisado, firmado, sangue derramado, perseguidos foram. Eles foram vítimas e hoje, por um contexto de algumas pessoas que são satanistas, eles trazem a inversão desses valores e colocam essas pessoas como as erradas e aqueles que mataram e perseguiram que estavam certas. E você está comendo isto, e você está engolindo isto. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família e os dias que virão pela frente, porque hoje é dia 3 de março de 2024, hoje é domingo. Eu estou em paz, espero que você também esteja em paz. Se não está, busque essa paz e viva com ela como tua companheira. Deus abençoe, muita saúde, reflexão, sabedoria, entendimento e discernimento das coisas. Shalom.